Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo fazer você aprender matemática. Na aula de hoje, nós vamos dar início a uma nova sequência de aulas sobre um outro grande teorema da matemática, o famoso Teorema de Tales, certo? Então vem comigo. Para entendermos o Teorema de Tales, vamos fazer a leitura do enunciado. Se um feixe de retas paralelas é interceptado por duas retas transversais, então os segmentos determinados pelas paralelas sobre as transversais são proporcionais. Antes da gente entender e fazer a interpretação do enunciado do Teorema de Tales, a gente vai tentar entender o que é uma proporção. Então veja bem, uma proporção ela nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, certo? E aí o que é uma razão? Uma razão nada mais é do que uma divisão, assim, olha, na forma de fração, entre dois números. Por exemplo, aqui, vamos colocar 2 e 3, a razão 2 para 3. É assim que a gente faz a leitura, tá? Então, para que haja uma proporção, a outra razão aqui ela vai ter que ser dessa forma. Veja bem, por exemplo, 4 e 6. Essas duas razões, 2 para 3 e a razão 4 para 6, tá? É uma divisão entre dois números. E essa igualdade é válida porque, veja bem, olha, se nós fizermos a simplificação dessa razão, por exemplo, se dividir aqui por 2 e dividir também embaixo por 2, olha o que a gente vai obter. 4 dividido para 2 é 2. E 6 dividido para 2 é 3. Então perceba, olha, que essa razão é exatamente a razão 2/3. Então, a gente pode dizer que essas duas razões, 2 para 3 e 4 para 6, formam juntas uma proporção, tá certo? Então, é nesse sentido que o Teorema de Tales vai funcionar. Vou apagar aqui esse pedaço, de uma vez que a gente entende o que é uma proporção, não esqueça, é uma igualdade entre duas razões. Então, vamos reler o enunciado e detectar os termos importantes. Olha só, se um feixe de retas paralelas, aí a gente tem que entender aqui o que é um feixe de retas paralelas. Um feixe de retas paralelas nada mais é do que um conjunto de retas paralelas, só isso. E aí o que são retas paralelas? São aquelas retas em que a interseção entre elas é o conjunto vazio, certo? Ou seja, não há interseção entre essas retas. A gente pode dizer comumente que são aquelas retas que não se cruzam, tá? Seriam retas assim. Observe aqui o piloto. Isso aqui seriam retas paralelas, uma representação de retas paralelas. Tudo bem? Bom, uma vez que eu entendo o que é um feixe de retas paralelas, eu vou te mostrar aqui nessa figura. Olha só, essa reta aqui que eu representei pela letra R, essa reta representada pela letra S, e essa reta representada pela letra T e essa outra reta representada pela letra U. Perceba que essas retas, elas são paralelas, ó. A interseção entre elas é vazio, ou seja, elas não vão se cruzar, nenhuma entre elas. Então isso aqui a gente chama de feixe de retas paralelas. Muito bem, é interceptado por duas retas transversais. A gente tem que entender o que são as retas transversais. Bom, a gente considera como reta transversal todas as retas que interceptam um feixe de retas paralelas, tá? Ou seja, aquelas que cortam, vamos pôr entre aspas, elas que cortam um feixe de retas paralelas, nós chamamos de retas transversais, ó. Então, essa reta aqui que eu representei pela letra A e essa outra reta representada pela letra B são retas transversais. Perfeito. Outro elemento importante nós já falamos em proporcionalidade,
certo? Em segmentos proporcionais, ou seja, falamos em o que é uma proporção. Nós já vimos que é uma igualdade entre duas razões. Então, veja bem, vamos reler novamente o enunciado e vamos olhar a figura que representa isso. Se um feixe de retas paralelas, aí você tem aqui o feixe de retas paralelas, é interceptado, ou seja, é cortado por duas retas transversais, ó, essas retas A e B, então os segmentos determinados pelas paralelas, olha só, perceba o seguinte, que essa reta transversal A, ela gera esse segmento, olha só, aqui em vermelho, gera esses segmentos sobre as transversais, né? As paralelas com as transversais geram esses três segmentos aqui, tá? E gera essa outra transversal, gera esse segmento de E a F, esse outro de F a G e esse outro segmento de G a H, certo? Então, o segmento determinado pelas paralelas sobre as transversais, nesse caso aqui, esses segmentos, são proporcionais. Então, veja bem, então, esses, por exemplo, a razão formada, a gente pode pensar dessa forma, olha, a razão formada entre esse segmento que vai de A até B com o segmento, a medida do segmento que vai de C até o D, a gente colocou dessa forma, tá? A razão entre esse segmento de A até B e a razão entre o segmento de C até D é igual à razão entre o segmento EF, que é correspondente ao segmento AB, olha lá, é na mesma paralela, nas mesmas paralelas, sobre o segmento GH, tá? Que é o correspondente ao CD na outra transversal. Tá? Então, olha, a razão entre esse segmento AB com o segmento CD é igual à razão formada pelo correspondente aqui na outra transversal EFGH. Esse é o teorema de Tales. E aí a gente pode pensar, claro, que em problemas práticos e em medidas. Então, por exemplo, vamos supor que de A até B o segmento vai medir x e que de C a D o segmento mede y e que de E a F mede z e que de G a H mede W. Então, a gente vai fazer isso daqui, transferir, né? Então, esse segmento agora de medida x, a razão entre ele e o segmento de medida y em uma das transversais é igual à razão entre os correspondentes na outra transversal. Nesse caso agora é z e W. Pronto. Aí o teorema de Tales. Beleza? Vamos passar aqui para outro quadro. Acompanha comigo. Nós temos outros feixes de retas paralelas, ó, R, S e T aqui, tá? São três retas paralelas. Podem ser mais, tá? Aqui são um feixe de três retas paralelas cortadas por duas transversais, U e V, tá? Aí esse símbolo representa exatamente o paralelismo, que a gente chama, tá? Entre as retas R e ST, ou seja, ele está dizendo que R é paralela a S e que S é paralela a T, tudo bem? Bom, aí vamos lá. A razão formada pelo segmento, olha lá, formado em uma das transversais, tá? De A a B e de B a C, é igual ao correspondente na outra transversal, ó, DE, EF. Pronto, DE, EF. A mesma coisa para cá, olha, nós temos outras, em outra posição, né, as retas, mas olha, R, S e T são retas paralelas, estou indicando por esse símbolo, cortadas pelas transversais U e V.
Aí o que acontece? Pelo teorema de Tales, ele diz o seguinte, que a razão entre esses segmentos aqui e uma das transversais, ou seja, entre GH, HI, GH, HI, é igual à razão entre os segmentos correspondentes na outra transversal, ó, JK e KL. JK e KL, tá? Os segmentos. Muito bem. A mesma coisa, olha, esse desenho aqui, tá? É como se fosse as outras, só que deitado, né? Viramos aqui mas não importa, ó. As retas R, S e T, elas são paralelas, certo? Estão interceptadas ou cortadas por essas duas transversais, U e V. E aí o que diz o teorema de Tales? É que a razão formada entre os segmentos de uma das transversais, no caso MN, ó, sobre NO, é igual à razão formada pelos segmentos correspondentes na outra transversal, ó, RQ. Nesse caso aqui, vamos mudar? Tá PQ, não. Nesse caso aqui é RQ, tá? E aqui vai ser QP, o correspondente ao segmento NO, é QP. Vamos colocar aqui, ó, QP. Vamos modificar. Pronto, QP. Certo? Deu para entender? É bem simples o teorema de Tales, não tem mistério. A razão formada entre os segmentos em uma das transversais é igual ao segmento, a razão entre os segmentos da outra transversal, segmentos correspondentes, tá? Correspondente ao MN é o RQ, o correspondente ao NO é o QP, tá? Que é a proporção formada. Muito bem. Nós temos uma observação aqui, acompanha comigo. Em consequência das propriedades das proporções, tá? Assunto que a gente vai ver provavelmente no futuro aqui no nosso canal, podemos escrever o resultado do teorema de Tales destas maneiras. Veja bem, vamos entender isso aqui. O que está dizendo, olhando para essa figura aqui que eu coloquei o asterisco, tá? Vamos olhar para ela. Está dizendo que AC, ou seja, esse segmento maior, está para o segmento AB, o pequeno. Tudo bem? Então, essa razão é igual à razão entre o maior, o correspondente na outra transversal, nesse caso DF, olha aqui, DF, para o segmento correspondente menor do AB, que é o DE. Perfeito? É possível provar isso através das propriedades das proporções. Olha, ou você compara o segmento maior, o AC, com esse segmento aqui, o outro menor, o BC. Ó, AC grande e o BC. Essa razão vai ser igual entre o segmento maior, que é o correspondente, na outra transversal, no caso vai ser de D a F, DF, com o outro segmento correspondente ao BC na outra transversal, que é o EF. DF, EF. Deu para entender? Então, você também pode fazer o teorema de Tales comparando o todo por uma das partes, tá? Mas sempre pegando o correspondente, tá? Para poder dar certo. Muito bem. Agora, eu vou dar uma saída para você olhar bem o quadro. Eu quero que você veja. Dê um panorama no quadro do que foi feito. Espero que você tenha entendido. Bom, fazer as considerações finais. Entenda que o teorema de Tales ele é um teorema que fala em feixe de retas paralelas cortadas por transversais, tá? Em que os segmentos, a razão entre os segmentos em uma das transversais, tá? Lembra, a comparação, tá? A divisão na forma de fração entre os segmentos é igual à razão formada na outra transversal, dos segmentos correspondentes na outra transversal. É muito simples de aplicar. Na próxima aula nós vamos fazer a demonstração desse teorema, tá? Então fique ligado aí que a gente vai provar
que essa relação é verdade. Tudo bem? Então, e na aula seguinte, a da demonstração, a gente já vem com os exercícios, com a prática, para você entender como é que funciona utilizando os números. Tudo bem? Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, que compartilhe isso com seus amigos, com seus familiares, tá? E para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, inscreva-se, tá? Que é para que o trabalho ele seja continuado, para que a gente traga mais conteúdo de matemática para você estudar, para você aprender, para você fazer suas provas, seja ela da escola, seja ela de concurso público, seja ela de vestibular, tudo bem? Seja ela de qualquer tipo de processo seletivo. Então, eu agradeço aí a atenção de todos, vamos ficar por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula.